Bem-vindos a mais um episódio do Copo 3. Hoje tenho o prazer de receber um convidado especial. Ele é um profissional exemplar com uma história de vida inspiradora e uma dedicação impressionante ao mundo da restauração. Com formação base em Geografia, acabou por traçar o seu próprio mapa de carreira ao longo de mais de 2 décadas na restauração, acumulando experiências e conhecimentos que agora partilha como coordenador dos cursos de Restauração e Bebidas na Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo. Além do seu profissionalismo e empenho, é alguém com uma sensibilidade única que percebe que a restauração vai muito além de servir um prato ou um copo de vinho. É sobre criar momentos inesquecíveis. É uma honra tê-lo aqui para falarmos sobre a importância da formação na restauração. Bem-vindo, Miguel Vaz Pinto. Olá, Catarina, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Ora, essa, obrigada por ter aceito. Provavelmente os ouvintes vão perguntar: mas o podcast não é sobre vinho e sobre histórias de vinho? É sim, senhora. E talvez por isso é que eu decidi trazer este tema aqui, que é tão importante também para o mundo do vinho. Certo? Certo, é sobre vinho o teu podcast. Quem viu os primeiros episódios naturalmente fica com essa percepção, mas se calhar até podíamos fazer aqui um paralelismo entre o meu trabalho e o que é a formação no sentido geral do termo e o que é o trabalho de um enólogo e de um viticultor. Se pensarmos numa analogia, podemos pensar que nós aqui somos responsáveis. Se compararmos um aluno a uma videira ou um cacho de uvas, nós somos aqui os responsáveis por lançar as sementes na terra. Acho que o nosso papel passa um bocado por aí, porque esse exercício de lançar sementes para o estudo do vinho e sobretudo, cultivar nos alunos e futuros profissionais o gosto pelo vinho, fazer essas sementes crescer, é uma tarefa extremamente complexa, desafiadora, compensadora em muitos casos, mas é uma tarefa árdua. Mas eu diria que se tivéssemos que fazer aqui um termo comparativo entre o nosso trabalho e o trabalho dos viticultores e dos enólogos, pois bem, nós somos responsáveis por lançar então essas sementes, pequenas sementes, e tentar que elas ganhem o gosto por crescer. Essencialmente, acho que esse é o nosso trabalho. Sem dúvida. O que considera indispensável numa boa formação para os profissionais da restauração? O que é que acha que é indispensável? Como em qualquer profissão, eu aqui, em relação a isto, e uma vez que estamos a falar de ensino profissional, eu gosto sempre de usar a palavra ofícios. Nós aqui ensinamos ofícios, ensinamos as pessoas a ter uma profissão baseada em saber fazer coisas. E acho que isto não se aplica só aqui à área da restauração e bebidas, aplica-se a muito, acho que a quase tudo. Em primeiro lugar, a condição indispensável é ter gosto. Gostar-se daquilo que se aprende, dos ofícios e das ferramentas que se recebem, para no futuro desenvolver uma profissão. Sendo que a área da restauração e bebidas permite às pessoas várias valências. É uma área muito versátil, porque assenta no plano da formação, da forma como ela está estruturada, assenta sobretudo em 4 ofícios fundamentais, que são o serviço de restaurante, chamado serviço de mesa, portanto, ser empregado de mesa. A base é ser-se empregado de mesa. Eu acho que a base de tudo na restauração é começar sempre por empregar a mesa. Depois Sim, pode sim, ir a subindo essência e o princípio de tudo é ser-se empregado de mesa. Que é aí que tudo, essa é a base das experiências em restauração. Depois nós podemos dar o salto, lá está, consoante nós nos permitimos a nós próprios que essas tais sementes que falamos há bocadinho cresçam e germinem saudavelmente e com substância. Nós podemos trabalhar noutro dos 4 ofícios, que é o chamado serviço de vinho, ser escansão, e ainda temos mais 2 valências, que é a arte. Eu gosto de chamar arte, que é a arte do barista, o trabalhar o café. O café parece uma bebida
aparentemente simples, mas é extremamente complexa. E, inclusivamente, fazendo também o paralelismo com os vinhos, é uma bebida que organolepticamente é muito complexa também, como são os vinhos, quando falamos da análise sensorial dos vinhos, tentar perceber as características, os aromas, a textura, o corpo dos vinhos, nós podemos aplicar esse exercício ao café. E é um tema que aparentemente simples, mas tem muito mais do que se lhe diga. E depois ainda temos o outro ofício, que é a arte da coquetelaria, o ser bartender, trabalhar com bebidas, sejam elas servidas simples, sejam compostas em cocktails ou mocktails. Até estes são os grandes pilares, perdão, os 4 grandes ofícios que nós trabalhamos aqui. E, respondendo à tua pergunta, o gosto por estes ofícios é indispensável. Esse tem sido o nosso grande desafio na formação, porque infelizmente as pessoas que nos estão a ouvir têm que ter consciência disso. São poucos os alunos que se sentem verdadeiramente atraídos à partida por estas matérias, por estes ofícios, como eu lhe chamo. Alguns vêm com esse gosto, poucos, muito menos do que aqueles que gostaríamos e muito menos do que era há uns anos atrás. Outros aprendem a gostar de alguns dos ofícios que nós aqui trabalhamos em contexto de formação, mas Eu acho que esse é o dom do professor, é mostrar e às vezes olhar para o aluno e perceber quais são as competências que ele tem e em que é que ele pode ser melhor, não é? Acontece muitas vezes isso na formação, o aluno não vê, mas o professor já viu e já está a preparar o caminho dele, porque ele vai ter muitas vezes muito sucesso nos vinhos, ou no bar, no serviço, ou até mesmo no barismo, e então o papel muitas vezes do formador, do professor, é deixar essas sementes e mostrar que há competências para isso, e às vezes há competências até fora do normal, não é? sim, desculpa-me, eu uso este termo, tu és formadora, como eu, trabalhamos na mesma equipa, acho que podemos dizer isso aqui, não é? Podemos dizer isto. Podemos dizer, eu estou aqui como entrevistadora, mas posso Pronto, já podemos confidenciar. dizer isso. Eu e o Miguel somos colegas na Escola de Há pessoas Hotelaria. que nos ouvem, eu peço desculpa pela leveza do termo, mas nós costumamos referir-nos aos nossos alunos como os nossos meninos e as nossas meninas. E eles, muitas vezes, vêm, sobretudo no ensino secundário, vêm até nós, chegam até nós, alguns deles sem saber bem porque é que vêm para esta formação, com muitas dúvidas, que se calhar queriam estar a estudar outras coisas ou a completar o ensino secundário fazendo outro percurso. E eu acho que nós temos conseguido ser relativamente bem-sucedidos em clarificar aquelas cabecinhas em alguns deles e incutir-lhes o gosto por esta profissão. Que, de facto, com todas as dificuldades e todos os obstáculos que há no mercado de trabalho e na organização do trabalho no nosso país, não deixa de ser uma carreira, um modo de vida profissional que tem bastante procura. Isso é inegável. Tem procura, e tem valorização profissional também. E acho que se calhar aqui o nosso país precisa de mudar um bocadinho as mentalidades a nível da restauração, mas se formos para fora, a restauração é valorizada porque o turismo depende da restauração e então é muito valorizada noutros países. Em Portugal acho que está a mudar, concorda? Concordo, concordo. Eu acho que as pessoas começaram a restauração em Portugal durante muitas décadas regeu-se sobre um determinado conjunto de maneiras de pensar e de maneiras de atuar que foram relativamente estáticas ao longo dos anos. Portanto, houve gerações, onde a minha se inclui, em que as pessoas cresciam nesta profissão e nesta área profissional, baseadas no princípio de que em hotelaria e restauração há sempre hora para entrar e nunca há hora para sair. Portanto, as pessoas viviam bem com isso. Mas as coisas hoje em dia são substancialmente diferentes. As expectativas
quem entra no mercado de trabalho das novas gerações são bastante diferentes. Eu tenho essa consciência, e a percepção que eu tenho de alunos que nós aqui, a formação que fazemos, além dos tais meninos e meninas do ensino secundário, que com 14, 15 anos, que ainda nunca ingressaram no mercado de trabalho, mas temos outros níveis de formação, onde já temos inclusivamente alunos que já fazem disto vida, de ser empregado de mesa, fundamentalmente. E eles já têm uma perspectiva diferente sobre as coisas. Eu cada vez tenho mais certeza que esta geração que agora inicia a sua carreira, uns 20, 20 e poucos, são pessoas que, mais até do que o aspecto salarial, valorizam outro tipo de coisas, sobretudo o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Ora bem, se antigamente nós vivíamos bem com a premissa de que havia horas para entrar e não havia horas para sair do trabalho, esse equilíbrio não existia de todo. E a indústria Antigamente, da o amor, restauração... Diz. antigamente era vestir a camisola, não era? Vamos vestir a camisola e fazer o melhor pela empresa. Sim, Hoje quem em não dia pensava já não assim, pensa dessa forma. quem não vivia sob essa premissa de ter horas para entrar e não ter horas para sair, muitas vezes era-lhe apontado o dedo de que não tinha, como tu dizes, não tinha amor à camisola. E as coisas não têm que ser necessariamente assim. Eu acho que Portugal tem, acho não, tenho a certeza. Portugal é eu não sei estatísticas de cor, mas lembro-me ao longo destes anos, eu tenho curiosidade sobre estas matérias e perceber que, se calhar, em Portugal, na União Europeia, no contexto da União Europeia, é dos países onde se trabalha em média mais horas por dia, comparativamente aos outros países. É dos países onde se trabalha mais horas por dia, ou por semana, ou por mês. Mas isso não significa necessariamente produtividade. São coisas diferentes. O trabalhar muitas horas não significa que a produtividade acompanhe o número de horas que se trabalha. Muitas vezes o problema é esse, trabalha-se demasiadas horas ou demasiado tempo e a produtividade não corresponde a esse elevado peso de horas que as pessoas trabalham. Isto em qualquer setor profissional, em qualquer setor de atividade, isto é uma realidade e, portanto, se noutros países nós conseguimos perceber que há mais produtividade trabalhando menos horas, provavelmente nós estamos a fazer alguma coisa menos bem. Isso é o que eu acho. E, portanto, acho que se traça um caminho agora em que esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional tem que ser uma prioridade das pessoas. Eu compreendo que as novas gerações tenham esse sentimento, Claro, e portanto não há como fugir disso, de forma nenhuma. claro, é haver aqui uma mudança de mentalidades por parte dos empregadores e haver aqui também, se calhar, uma melhor visão de gestão e liderança de equipas. Às vezes não é assim tão difícil. É uma questão de informação e também de formação. Ah, eu creio que muitas vezes, quando ainda é exigido uma folga semanal apenas, ou trabalhar às 10, 12 e 13 horas, talvez haja aqui um bocadinho de falta de formação e de visão para perceber que se mudasse um bocadinho a estratégia do negócio, as coisas fluíam melhor, havia mais interesse por parte dos funcionários, havia outra predisposição. Eu acho que parte por aí porque a restauração é uma profissão muito bonita que exige muitas valências que muitas vezes os próprios clientes não têm noção e que a formação é importante para poder haver aqui um serviço melhor e hoje em dia os clientes são cada vez mais informados, são cada vez mais exigentes e acho que é importante haver esta mudança de visão e de mentalidades é importante para também podermos acompanhar a exigência por parte dos clientes, que hoje em dia acho que é um bocadinho de todos os clientes. Há uns anos atrás, essa exigência era da classe alta. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, qualquer pessoa exige conhecimento e qualquer pessoa exige um bom serviço. Sim, não, e repara noutra coisa, Catarina. Não são só as equipas de trabalho. Vamos falar de um restaurante. Vamos dar a nossa área de trabalho.
não são só as equipas que precisam de formação, essa consciencialização. Se os clientes estão conscientes das experiências que podem ter pelo preço que pagam. Pegarmos também na ideia de que os trabalhadores têm outra consciência de que é importante equilibrarem a vida profissional e a vida pessoal. Os empresários, os proprietários, o que lhe quisermos chamar, também têm que ter essa consciência, mas isso só vai acontecer se as práticas de gestão que aplicam aos seus negócios também refletirem um certo conhecimento. Ora bem, e esse conhecimento só se adquire como? Também fazendo formação. Porque o problema muitas vezes é que há muitos empresários da restauração que, pronto, que pensam que basta abrir a porta, começar a trabalhar e não considerar uma série de coisas. Olha, tenho uma pergunta. Qual é a maior lacuna que encontra nos profissionais que chegam ao mercado sem formação específica? E esses profissionais que abrem a porta sem conhecimento nenhum? Qual é a maior lacuna que você encontra? E qual seria o conselho que lhes daria? Acho que temos que ver o problema em as duas dimensões. Quando falamos de um determinado tipo de restauração que já tem história, né, sobretudo a restauração tradicional, negócios que passam de geração em geração, as pessoas têm que perceber, não é? Prosperam muito mais rapidamente os restaurantes tradicionais, independentemente de terem passado de geração em geração, foram profissionalizando as suas práticas de gestão, do que aqueles que acreditam que se pode gerir um restaurante como se geria há 30 ou 40 anos. Não podemos, hoje em dia, por tudo isto que estamos a falar, as motivações dos trabalhadores são outras, as motivações dos clientes são outras. E, portanto, se os negócios querem progredir e prosperar, têm que inovar e têm que se manter atualizados. E, portanto, para esse tipo de negócios que já têm história e que já têm uma existência de anos ou décadas, eu acho que esse é o melhor caminho a seguir. Para quem abre restaurantes de novo e se introduz pela primeira vez neste ramo empresarial, vamos chamar-lhe assim, eu acho que as pessoas têm que entender que eu lembro-me sempre de um perfil há uns anos, para além desta formação mais full-time que nós fazemos pequenas formações modulares de gestão com pessoas de várias origens e passados profissionais. E eu apercebi-me de algo que era o seguinte, e que nós conseguimos ver isso, um exemplo que me é muito próximo, que é a cidade de Porto. Percebia que profissionais liberais, como designers, arquitetos e outros profissionais liberais, de repente, assim, eu até sei cozinhar, até faço umas coisas porreiras para os meus amigos, e se eu abrisse um restaurante? Pronto. E quer as pessoas acreditem, quer não, houve bastantes negócios, eu diria até demasiados negócios, sobretudo nas grandes cidades, que abriram sob esta premissa. Pronto. Quem perceber um bocadinho de gestão de restauração e bebidas percebe que gerir um restaurante é uma atividade altamente complexa e em que nós temos que considerar várias coisas entre custos e proveitos e investimentos e uma série de coisas. Não basta só boa vontade e saber cozinhar umas coisas, por assim dizer. Eu peço desculpa, Catarina, por dizer isto assim com esta leveza, mas de facto é uma realidade que existe. E, portanto, temos aqui duas dimensões, não é? Estruturas familiares da restauração que não se modernizam e temos pessoas que não se preparam devidamente para entrar num mundo que lhes é totalmente desconhecido. É como digo, não basta só saber cozinhar umas coisas boas para receber meia dúzia de amigos em casa. Um restaurante é outra coisa, não é? Acho que A é formação fácil é de uma mais. entender isso. E a verdade é que, pronto, essas pessoas que nos procuraram para esse tipo de formações, depois saem daqui com uma perspectiva diferente e percebem realmente o que é que está aqui em causa e as dificuldades que existem.
Mas ao mesmo tempo saem a saber o que é que precisam de fazer para que ao fim de 2 ou 3 meses o negócio não feche a porta. Pronto, e muitas vezes, porque é inevitável, se eu vou partir, seja qual negócio for, se eu não perceber nada do assunto e achar que percebo, dificilmente eu vou ter sucesso. Eu acho que na vida é assim em tudo na vida, tu dá uma base de conhecimento que nós temos que nos informar. Eu acho que aquela ideia de que é fácil e não é preciso ter base de conhecimento nenhuma, isso está extremamente Sim. errado. E é E a outra coisa, restauração, Catarina, esse tipo os de. vinhos também, há também muito dessa ideia, não é? Exatamente, porque ainda há uma outra dimensão destes novos, os novos empresários. São pessoas que muitas vezes, quase sempre, também há um perfil, muitas vezes são pessoas extremamente viajadas, que têm acesso a muitas experiências de restauração e vêm, e pronto, isso é bom para tirar ideias e para ver práticas de serviço e de conceitos de cozinha e tudo mais. Mas há toda uma estrutura que está por trás, o chamado back-office, que nós conhecemos bem e que não é visível para o cliente. Nem deve ser, nem é suposto que seja. Portanto, uma parte importante do nosso trabalho é mostrar que, partindo de uma estrutura que é complexa e que depende de uma série de protagonistas, desde a cozinha à sala, passando por outro, se consegue fazer uma coisa com pés e cabeça. E claro, o cliente nem tem que ver o que está no back-office, nem tem acesso, nem deve ter, e vê a parte, o produto final, não é? São os pratos, a forma como é recebido, a forma como são apresentados a diferente oferta gastronómica e vínica e outras possam existir num determinado espaço, mas isso não nos habilita necessariamente enquanto clientes a, a estar validados para poder operar no back-office disso tudo com profissionalismo e competência. Portanto, há que procurar informação e formação sobre como gerir um restaurante. É muito importante. Sim, como gerir um restaurante, e nós temos um país tão rico em cultura gastronómica e vínica, e queijos, que é a parte da gastronomia também, que se houvesse aqui mais informação, os empresários trabalhavam melhor aquilo que é nosso, o produto local. E isso é uma das grandes lacunas que os restaurantes, nós encontramos nos restaurantes, por exemplo, ir aos Açores e ao ir à Madeira, não é? E querermos um vinho da Madeira ou dos Açores e a carta de vinhos ser só com vinhos de Alentejo, do Douro, nada contra, mas isto mostra aqui um bocadinho de falta de formação, não é? Porque se houvesse formação, mudaria a visão e eu iria trabalhar melhor o conceito do meu espaço. E eu acho que esse é o meu sonho. Enquanto formadora e consultora, era poder encontrar os restaurantes com mais essência e às vezes a essência perde-se um bocadinho. Nós podemos viajar e podemos mudar e podemos trazer ideias, eu própria faço isso, não é? Mas nunca desvirtuar aquilo que também é nosso. Não, Principalmente Catarina, quando isso tem falamos uma em razão. restauração tradicional. Principalmente quando falamos em restauração tradicional, atenção. Sim, sim, nós temos que dividir a restauração, mas a restauração tradicional sempre foi o grande cartão de visita. Claro, hoje em dia, um turista que venha até nós, seja de que país for, tem acesso prévio a muita informação que antigamente não existia. Não é? Pessoas lembram-se certamente há 30 anos atrás. Imaginem, um turista dizia assim: olha, eu agora vou a Portugal, vou ao norte de Portugal ou vou ao sul de Portugal, não interessa aqui para o caso. Pronto, né? Antes da internet o acesso fazia-se à informação, fazia-se de troca de experiências, do chamado passa a palavra. Eventualmente podíamos comprar uns guias de viagem, uns livrinhos onde tem informação sobre uma determinada cidade ou sobre um determinado país, com uma série de informações, desde sítios a visitar, museus, lá está,
restaurantes onde ir, ou que experimentar, que pratos experimentar. Hoje em dia, e portanto as pessoas vinham e a restauração tradicional era o cartão de visita primordial para essas experiências todas. Pronto, hoje em dia, tal como acontece noutros países, na maioria dos países, nós temos diferentes tipos e níveis e conceitos de restauração, mas eu acho que pela natureza da gastronomia que nós temos e pela natureza daquilo que é a nossa maneira de ser, da nossa cultura, o nosso sentido de hospitalidade e bem receber, a restauração tradicional, os restaurantes tradicionais continuam a ter um peso muito grande e uma responsabilidade muito grande nestas dinâmicas todas associadas ao turismo. As pessoas não se podem esquecer que a hotelaria e a restauração são ferramentas ao serviço, ou melhor, são serviços ao serviço do turismo. E a esse nível há algumas lacunas e tem-se evoluído bastante. Têm que ser melhoradas, mas eu acho que estamos no caminho. Recentemente eu fui a um restaurante, que até já dei os parabéns, a um restaurante na zona onde eu moro, em que eles começaram sem formação nenhuma. E neste momento já pertencem a um grupo de gestão, portanto já estão a trabalhar a gestão da empresa, a gestão das equipas, a liderança, a motivação, toda a parte do back-office que eles não dominavam, e a trabalharem também o conceito do espaço, que na minha opinião, para quem não tem formação, está muito bom. E eu fico muito contente, porque eu já começo a ver aqui alguma mudança. Por isso, é um caminho. E este podcast e outras pessoas que também fazem um trabalho como o meu, e as escolas, tudo isto ajuda a gerar essa mudança. Eu tenho a certeza. E eu também sou esse exemplo, porque eu tenho mais de 11 anos de experiência na restauração e acho que não chegava onde estou hoje se não tivesse entrado na escola de hotelaria quando já tinha 20 e tal anos, não é? Quando eu decidi ir para a escola de hotelaria, se eu não tivesse tido essa, está-me a faltar a palavra, mas se não tivesse decidido voltar a estudar, acho que não estaria onde estou hoje, nem conseguia posicionar o negócio da minha família como está a ficar posicionado, por isso, tudo isso por causa da formação. Sim, Catarina, nunca é. Estamos a falar de restauração e hotelaria, mas podemos estar a falar de outra área qualquer. Nunca é tarde para nós para nos convertermos profissionalmente. Mas eu queria só dizer aqui algo sobre quem me estiver aqui a ouvir deve pensar, pá, este tipo tem os empresários como alvo. Não é nada disso. Os empresários têm, pronto, têm os seus compromissos, as suas obrigações, mas ser empresário, seja da restauração ou seja de outro negócio, da área de negócios qualquer, em Portugal é extremamente difícil. E há aspectos da nossa organização a nível do país que não permitem que as coisas sejam mais fluídas e mais recompensadoras. Eu vou dar um exemplo. Isto pode parecer um clichê, não é? Ao mesmo tempo que os trabalhadores são o maior ativo que qualquer negócio pode ter, eles são ao mesmo tempo o maior peso nos custos de qualquer negócio. E esse equilíbrio é muito difícil de gerir. É um equilíbrio muito difícil de gerir, sobretudo e maioritariamente à conta da elevada carga fiscal que existe sobre as empresas. E hoje em dia, não é, com todos os eventos no passado recente que têm acontecido no mundo, como à cabeça, lembro-me da guerra na Ucrânia, não é? Todos nós sentimos isso nas nossas vidas e nas nossas carteiras, o preço de, das coisas, dos alimentos, não é? No caso da restauração, das matérias-primas que precisamos para ter as nossas cartas de comidas disponíveis, tudo isso, tudo conta. E é uma tarefa extremamente árdua manter os negócios à tona, já nem vamos falar da pandemia, que parece que foi há muito tempo,
mas não foi assim há tanto tempo quanto isso, não É é? verdade, já foi há uns 10 anos. Mas temos aqui uma sequência de eventos e de situações eh, sobre as quais não temos nenhum tipo de controle, que também não ajudam a que as coisas sejam diferentes. Não é? A responsabilidade de mudar o estado das coisas, eu quero que isto fique muito claro, não é? Para eu não passar uma imagem diferente daquilo que eu penso e daquilo que é o meu pensamento em relação a isto tudo. Não cabe só aos empresários mudar o estado das coisas, não é? Responsáveis políticos têm que se preocupar também, ou deviam se preocupar mais com este fardo enorme que as empresas carregam todos os meses, todas as semanas, todos os dias, eh, para manter uma certa harmonia e um certo equilíbrio. De outra forma, as pessoas acabam por esmorecer, por desmobilizar, as pessoas não querem trabalhar na área, os empresários pura e simplesmente desistem, mais não seja, não conseguem arranjar pessoas para trabalhar. E já chegamos aqui à conclusão, nós podemos fazer este trabalho com pessoas, com trabalhadores indiferenciados, mas não é a mesma coisa. E se conseguirmos esse equilíbrio, é, é certo e sabido que se tivermos uma equipa a trabalhar connosco com formação, vamos obter muitos melhores resultados do que aqueles que poderíamos obter se isso não acontecesse. E mesmo não conseguindo pessoas com formação ou até mesmo com experiência, a formação pode ser dada dentro da empresa, não é? Sim, Ah, exatamente. As pessoas, eu compreendo que seja muito difícil para muitas pessoas pararem algum momento da sua vida durante um ano e meio para fazerem ou uma reconversão profissional ou para aprofundarem conhecimentos na área de trabalho onde já estão a laborar, mas é possível, a formação tem várias naturezas e vários formatos em termos de duração e, portanto, hum, aprender ao longo da vida é sempre bom. E claro. aqui, no caso dos vinhos, não é? Estamos a desviar-nos um bocadinho. Estamos a falar da restauração num sentido mais abrangente do termo. Na parte do serviço de vinhos, essa questão ainda se torna ainda mais premente, porque quem abraça esta tarefa de ser escansão, sommelier, não é? Que O que é um sommelier? Ou um escansão, um vá. sommelier, escansão é o termo que nós temos em português. A língua portuguesa é maravilhosa porque é muito rica e consegue ter as suas próprias palavras, não é? Se eu disser que sou sommelier, uma boa parte dos países, numa boa parte dos países do mundo, toda a gente sabe do que é que eu estou a falar, não é? O sommelier é o termo da língua francesa, mas que também é usado em linguagem de trabalho em língua inglesa para, para a profissão ou para o ofício daquele profissional que trabalha num restaurante. Também pode trabalhar numa garrafeira ou noutros contextos, mas vamos falar dos restaurantes. A pessoa responsável pela gestão e pelo serviço e aconselhamento de vinhos. Pronto, nós em português temos uma palavra que é escansão, que define, que se quisermos fazer uma tradução para português da palavra sommelier, escansão é a palavra que nós temos para definir o papel desse profissional, que é uma palavra que até foneticamente é bastante forte, é bastante chamativa, e um escansão é isso. É aquele profissional que é responsável por gerir um, e executar e aconselhar sobre vinhos no contexto de um restaurante. Acredita que todos os restaurantes deviam ter um sommelier, neste caso vou usar a palavra portuguesa, um escansão, ou alguém responsável pelo serviço de vinhos, ou seja, um empregado de mesa mais qualificado para fazer o serviço de vinhos. Eu acredito que seja difícil, não é? Todos os restaurantes, mas começamos isto, o princípio da nossa conversa, falamos de versatilidade nestes ofícios, não é? E na base
quem trabalha nesta área e quem se forma nesta área, da sua essência, será sempre um empregado de mesa. Depois progride naturalmente e pode ser todas aquelas coisas que nós falamos no princípio. Eu não digo que todos os restaurantes tenham que ter um escansão. Acredito que para a realidade de muitos de negócios, lá está a questão relacionada com o tamanho das equipas, com os custos com o pessoal e tudo aquilo que estivemos a falar, que seja uma impossibilidade para alguns negócios ou para muitos negócios ter uma pessoa unicamente dedicada a essa componente dos vinhos. Mas, claro, à luz dessa versatilidade, é desejável que pelo menos uma pessoa na equipa tenha os conhecimentos de vinhos suficiente para que a experiência dada aos clientes seja uma experiência positiva. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que o produto vinho seja tratado como ele deve ser tratado. E Exatamente. muito do problema ao nível do serviço de vinhos, um pouco toda a restauração até um determinado patamar, tem a ver com os adequados processos a nível técnico que se fazem no serviço de vinho. Estou a falar, por exemplo, de copos desadequados, desconhecimento sobre como armazenar e ter o vinho acondicionado, temperaturas de serviço e de consumo dos clientes. Estamos a falar disto tudo. Pronto. Claro, o vinho é um tema, nós sabemos isso, não é? Há vários estilos de vinhos, há várias proveniências, há várias coisas que nós temos que ter em consideração. E o estudo do vinho é algo muito complexo. E é algo que se faz ao longo da vida. Nós não podemos dizer em nenhum momento da nossa vida que já sabemos tudo sobre vinhos, porque não sabemos. Não sabemos, nem nunca vamos saber. E a beleza dos vinhos é precisamente essa. É porque há sempre coisas novas para descobrir. Agora, para fazer um serviço de vinhos e apresentar um serviço de vinhos honesto e eficiente e é preciso saber as bases para os clientes, não precisamos de estar constantemente a provar vinhos e mergulhar constantemente nessas coisas. Há uma série de aspectos que nós temos que ter sempre em consideração, que foi isto que eu acabei de dizer, como acondicionar um vinho, ter copos adequados, servir os vinhos às temperaturas adequadas. Se nós conseguimos garantir isto, estamos a proporcionar a experiência que o cliente espera. Claro, estamos a falar de alta restauração, de restauração de luxo, de alto nível de restauração. Aí, claro, aí necessariamente terá que haver um escansão. E normalmente há. E, portanto, aí a experiência já se eleva a outro nível. O cliente procura os mínimos, eu acho. Eu acho que depende, não é? Mas cada vez mais os mínimos são exigidos. A temperatura do serviço, o copo, são mínimos. E que não encontramos sempre. Eu, por vezes, tenho que pedir para meterem a minha garrafa de vinho tinto, neste caso, numa manga ou num frappé, que passa a estar a temperatura, porque vem demasiado quente. Isso é falta de conhecimento. Lá está, esses são os mínimos que poderiam ser aqui um bocadinho mudados com informação e com o conhecimento. Só eu costumo dizer, existem princípios básicos sobre o vinho. Se um empregado de mesa dominar esses princípios básicos, já é bom. Depois, a partir daí, as coisas vão melhorando. Sim, mas sabes que a ausência desses princípios básicos em muita restauração tradicional também toca um bocadinho naquilo que estávamos a falar há bocado, que é quando estávamos a falar da gestão familiar dos negócios. Não é? Muitas vezes encara-se o serviço de vinhos como se encarava há 30 ou 40 anos. Não é? Que era... Bem, há 30 ou 40 anos não se falava, por exemplo, do produto turístico de gastronomia e vinhos. Falava-se só de gastronomia. Os vinhos, pronto, estavam ali e tinham um peso extremamente residual e relativo. Pronto. Essas práticas foram-se perpetuando ao longo das décadas e pronto, e felizmente as pessoas já não procuram isso e são pequenas coisas, pequenos aspectos técnicos que não custa nada com a devida formação, lá está. Nós percebermos que, até porque as pessoas não se podem esquecer de uma coisa, sobretudo os empresários da restauração têm certamente essa consciência. Os vinhos, ou qualquer bebida, mas os vinhos, que é um produto acabado, não é? Nós temos ali em garrafa ou a copo,
e vamos vender aquele produto tal como o adquirimos, não é? Ao nosso fornecedor. Portanto, é um produto altamente valorizável ou seja, a diferença entre o que nos custa comprar uma garrafa de vinho e depois o preço que lhe podemos aplicar para o vender, traz-nos mais retorno do que na grande maioria dos pratos da nossa carne. Portanto, a esse nível, se nós tivermos alguém na nossa equipa, seja um escansão titulado ou não, que tenha mais argumentos e mais prática para vender e mais argumentos comerciais para vender, sabendo vender o vinho, eu acho que está bom de entender que isso também, em termos financeiros e económicos, vai trazer mais retorno ao negócio, sem dúvida. O que mais me motiva em liderar um curso desta área? Qual é a sua motivação maior? A motivação maior foi aquilo que nós falamos no princípio. Isto é uma área muito, muito versátil. Claro, eu tenho, por obrigação profissional e devoção profissional, eu tenho que ter capacidade suficiente para ensinar e transmitir conhecimento aos alunos nas 4 grandes ofícios, mas claro que nós temos as nossas inclinações e as nossas preferências. Pronto, e que mais não seja, porque estou aqui a falar contigo dessas 4, aquela que eu tenho mais inclinação é precisamente a parte dos vinhos e a parte do serviço de vinhos, é aquela que me desperta mais emoções. Foi sempre assim, e embora eu goste muito de tudo o resto, mas o vinho desperta-me outro tipo de emoções. E é ao mesmo tempo a mais desafiante para um formador, porque para numa coisa, quando falamos de miúdos de 14, 15 anos, que nem sequer têm idade legal para consumir bebidas alcoólicas, não é? Eles consomem, não é mesmo? Nós sabemos, mas não é que com certeza o vinho Não, não não está é no topo. vinho. O vinho não está no Exato. topo das preferências. Não é? Eu percebo isso. Eu com 15 ou 16 anos, ou 17, o vinho pouco ou nada me dizia. E depois, a partir de determinada altura, passou-me a dizer muito, não é? Até que faço disso vida profissional. Portanto, tudo tem um momento na vida. E é desafiante porque é extremamente complexo lançar estas sementinhas que falamos no princípio em futuros profissionais em tão tenra idade. E esse é o grande desafio para mim na formação, é esse. É esse no plano técnico e do conhecimento. E depois é outra realidade que eu sei que tu também te identificas, que é ser professor hoje em dia, ou ser formador, educador, o que lhe quisermos chamar, é também ela uma profissão que vai muito mais além do simples facto de estarmos a ensinar a fazer coisas, no nosso caso, que estamos no ensino profissional, ou a transmitir conhecimento. Hoje em dia, nós damos por nós a sermos psicólogos, os pais e as mães que muitas vezes estes meninos e meninas têm e não têm, e eu acho que as pessoas percebem o que é que eu quero dizer com isto. Portanto, nós temos que ter essa capacidade, às vezes, de não nos colocarmos simplesmente no papel de transmissores de conhecimento, seja ele prático ou teórico, e termos essa inteligência emocional de perceber que há momentos em que mais importante do que estar a ensinar a fazer alguma coisa ou a explicar a história de alguma coisa ou a teoria sobre algo, é importante se calhar ouvi-los um bocadinho e as suas inquietações, nem que seja para falar do tempo, por assim dizer. E esse é o grande desafio. Mas queria só dizer uma coisa, até porque isto é um podcast feito por uma mulher, que é o seguinte: sobre os vinhos, há uma parte muito desafiante no ensino do estudo do vinho, que é a chamada análise sensorial dos vinhos. Não é? Nós podemos dar-lhe a importância que nós quisermos. Não é? A parte técnica do serviço de vinhos é muito importante. O estudo do vinho, as ferramentas da análise sensorial ajudam-nos muito, a perceber, conhecer um vinho organoleticamente ajuda-nos a perceber muitas coisas, sobretudo na hora de sugerir
um vinho para acompanhar um determinado prato ou conjunto de pratos. Isso é importante. E há uma coisa que eu me tenho vindo a perceber e gostava de ficasse aqui registado e assinalado aqui nesta nossa conversa, que é, tenho-me apercebido ao longo dos últimos anos que as minhas alunas, as meninas, senhoras, têm um nariz muito mais apurado do que os homens. Está provado cientificamente que as mulheres têm mais aptidões, ou seja, olfativas, com os sexos. Está provado. Um dos episódios foi com uma perfumista. E foi uma questão minha, porque eu achava, eu até dei esse exemplo de que nós vemos isso nas aulas, não é? Quando damos a caixa de cheiros, as meninas têm sempre muito mais aptidão do que os meninos. E ela disse-me que é verdade, portanto está provado cientificamente. E eu sou mulher e estou no mundo dos vinhos e gostava muito que o mundo dos vinhos tivesse muitas mais mulheres em consumo também, mais mulheres a consumir vinho e mais mulheres a trabalhar no mundo dos vinhos, nas Não, diversas, eu acho que diversas isso é uma áreas. realidade que está a Catarina em andamento, felizmente. Está em andamento e é incontornável. E é incontornável. E lá está, nós somos um bom barómetro na formação para isso, porque há uns anos, se calhar, olhávamos para um grupo, para uma turma, e 80% da turma eram rapazes, meninos, e o número de meninas era muito reduzido. Hoje em dia já temos turmas que é 50-50 portanto estamos aqui numa mudança, se calhar, paradigma. Sim, estamos, Mas para mim é estamos. muito evidente isso nesta fase precoce daquilo que é o estudo do vinho e deles perceberem que um vinho pode ter um aroma floral ou de uma determinada fruta, mas o aroma não está lá mesmo. Quando conseguimos quebrar essa barreira, há algo que nos sugere aquele aroma. Pronto, quando conseguimos ultrapassar essa barreira, é muito mais fácil. E quando eles percebem que o nosso cérebro, sensorialmente é muito mais poderoso do que aquilo que nós possamos pensar, aí depois é todo um mundo novo que se abre perante eles, que é, que é também uma das coisas fascinantes deste trabalho. Para mim, o mais bonito na formação, ou das coisas mais bonitas em ensinar, é poder adaptar o ensino ao tipo de aluno. Portanto, eu olho para o aluno e percebo, ok, ele não vai perceber desta forma, vou fazer antes desta. Ou seja, não padronizar o ensino, se me faço entender. Acho que às vezes o ensino, no geral, está muito padronizado, é sempre muito igual. E acho que é importante nós olharmos para os alunos e, ok, olha, é melhor trabalhar com ele desta forma, com aquela aluna, ela tem mais estímulo desta forma. E assim nós conseguimos tirar deles o melhor. Acho que isso é para mim, enquanto formadora do ensino obrigatório, não é? Ou então do nível 5 ou então quando formo profissionais já da área, eu sempre esse método e é o que me faz vibrar mais, porque, ok, estás interessado, mas estás interessado porquê? Vamos tentar perceber o que é que gostas mais de fazer, o que é que te motiva mais. E pronto, acho que é isso. Para mim, é o que mais me fascina na área da formação é mesmo isso. Sim, porque Sim. quanto mais rápido tomarmos o pulso a cada aluno individualmente e percebermos a sua natureza e a sua maneira de estar, é mais fácil e concordo contigo plenamente. Não há fórmulas únicas para aplicar a todos de igual modo, porque uns aproveitam, outros não aproveitam e, portanto, nós temos que ir um bocadinho ao ritmo e à melodia de cada um e só assim é que as coisas resultam, sem dúvida. Para terminar, se você fosse um estilo de vinho, qual é que seria? Olha, o estilo de vinho, ora bem, curiosamente, acho que é uma pergunta que me ajuda muito porque, curiosamente, vou optar por um estilo de vinho que é, porventura, dos meus preferidos. Temos falado aqui muito e falamos no princípio e em vários momentos da nossa conversa, falamos de versatilidade, não é? Que um profissional da restauração tem que ser versátil, tem que ser adaptável. E um formador tem que ser versátil num conjunto vasto de ofícios. E, portanto, se eu tivesse que escolher então um vinho, eu vou escolher aquele estilo de vinho que são os vinhos espumantes, que nós sabemos
que São são, mais. no contexto dos diferentes estilos de vinho que podemos ter perante nós, são aqueles que são mais versáteis na hora de os casar com qualquer momento de uma experiência gastronómica. São os nossos melhores amigos, à falta de melhor inspiração. Nós sabemos que os vinhos espumantes, pelas suas propriedades, pelas suas características, nos vão sempre, desculpem o termo, salvar a pele nas situações mais difíceis e com os clientes mais exigentes. É verdade. Miguel, obrigada por esta conversa maravilhosa, ah, que para mim é muito importante. Eu tinha que a trazer, assim que fosse possível, tinha que trazer este tema. Por isso, obrigada por ter colaborado, e obrigada por esta conversa e por este tempo que se pensou comigo. Eu é que agradeço, Catarina. Obrigado.